Você quer se reinventar? A Reinventando a Educação é a sua casa, é o seu lugar. Eu sou Irene Reis, da Reinventando a Educação e do projeto Vida, Vivências Integrais para um desenvolvimento humano amoroso que investe em contribuir com a juventude para que todo jovem consiga criar, desenvolver, desenhar o seu projeto de vida. E hoje nós estamos aqui patrocinando e apoiando o Decola Jovem, a maior feira do estudante que você já viu. E nesse evento, gente, é mais do que uma feira do estudante, é um movimento em prol da juventude. E aqui a gente botou o nosso podcast hoje recebendo convidados muito ilustres, como Felipe Salgueiro. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Irene. Bom, agradeço a participação, parabenizar pelo movimento, conversei com o pessoal ali, muito interessante, né? Estavam me contando da ideia de que algumas empresas vocês levam o CEO para conversar com o jovem. Exatamente. Achei a gente faz essa mentoria reversa e a gente acha que é super importante também, né? Com toda certeza, né? O Felipe, você tem uma empresa que é de posicionamento digital e tem a ver com IA na saúde. Conta um pouquinho sobre a sua empresa pra gente e por quê? Para você pessoalmente, para sua marca, foi importante fazer parte desse movimento Decola Jovem desde o começo, que eu tô sabendo, né? Isso, vamos lá. Posicionamento digital é o nome da empresa, então não deixa de ser posicionamento digital. Meio que eu falei, não, vai ser esse nome que perfeito. Eu comecei com isso. Traduz o que você faz. Exatamente, né? O que é? Primeiro acho que é importante a gente colocar o que é se posicionar digitalmente. Acho que o posicionamento ele é uma junção de você ter uma comunidade, você estar posicionado, como que as pessoas vão enxergar você e tua marca, como você quer ser enxergado. Eu gosto de falar assim que o posicionamento ou branding, que todo mundo gosta de dizer, a pessoa às vezes não sabe. E eu falo assim, cara, você vai num churrasco e alguém pergunta pra você, e você não, ou melhor dizendo, você é convidado para um churrasco dos seus amigos, e aí você acaba não indo. O que as pessoas vão falar de você? Isso é branding, é o que as pessoas falam de você quando ninguém tá olhando, né? Isso é posicionamento também de marca. Então, e aí eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Eu gosto de fazer essa pergunta. Eu pergunto até pra você, né, Irene? Você gosta de, sei lá, de sapato? Tô vendo que estão com sapato bonito. Você gosta de sapatos? Gosto. Me fala 3 marcas de sapato que vem na tua cabeça, do nada, assim. Arezzo, Carmen Stephens e... não sei, não tem mais nenhuma. Então, você tá vendo? Porque posicionamento de marca, ele só tem um espaço na nossa cabeça. O primeiro. Então veio a Arezzo. A Arezzo fez um bom trabalho de branding e ela abriu uma caixa na sua mente e colocou ela lá dentro. Então você falou uma outra que eu já nem lembro mais o nome. Carmen Stephens, mas só que você ainda hesitou um pouquinho. Então o posicionamento é você tá dentro dessa caixinha, né? Então eu acho que E outro ponto, agora sim, me fala 3 palavras que você lembra muito rápido quando a gente fala Arezzo. Sapato, marca, moda. Sapato, marca e moda. Agora vamos pensar assim, essas palavras são associações. Você acha que elas vieram na tua cabeça porque você pensou ou porque a Arezzo queria que você pensasse? Ah, com certeza ele investiu muito nisso. Então traduzindo, por que eu tô te falando isso? Porque esse é o meu trabalho, né? Então a gente ajuda marcas a se posicionarem nesse digital, nessa confusão que tá hoje que o pessoal acha que posicionamento digital é eu fazer post no Instagram, né? Quando na realidade o posicionamento digital hoje agora com a inteligência artificial, que é o que a gente implementa nas empresas também, é eu fazer com que toda a empresa seja digitalizada. Então, desde saber me comunicar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, e conseguir entender que aquilo lá é um canal de aquisição de leads, para eu conseguir ter possíveis clientes, e uma vez que eu adquiro esses clientes, eu conseguir aumentar as minhas margens com um atendimento mais eficiente e tendo uma produtividade maior. Só que, esse é um ponto importante, né, Irene? Muitos clientes me procuram e falam, eu quero colocar IA. Eu quero IA, que a pessoa só vê isso na internet, é IA. Só que aí você vai chegar e a pessoa não tem processo dentro da empresa. Ela não tem o que é um processo? É um padrão estruturado dentro de uma empresa para aquilo poder acontecer. E sem processo não existe IA. Então a gente acaba ajudando esse empresário também a estabelecer esse processo. Como eu falei, eu falo muito, né? Não, pera, eu já tô tendo aula aqui, gente. Pera, que delícia. Olha, os jovens, quando a gente fala do ranking das profissões, a primeira coisa que tem aparecido para o jovem tem a ver com rede social. Ele quer ser um influencer, né? Muitos jovens estão querendo ser influencer
E eu acho que eles têm uma visão um pouco fantasiosa sobre o que é ser influencer, né? Hoje dizem que eu sou uma influencer da educação, eu sou uma influencer dentro do mundo da educação. Mas eu nem sei como aconteceu isso comigo, porque eu nunca tive uma aula com você e isso, pra mim, o que eu traduzo isso aconteceu muito no orgânico, é a minha vida inteira como educadora. Mas assim, pro jovem que está começando agora, e até pra mim, que sou educadora e já tenho 20 anos aí na educação, a gente pode, como pessoa, se entender como marca? E qual que é o primeiro passo para a gente começar a criar uma carreira no digital? Tá, vamos lá, se entender como marca, eu acho um ponto interessante. Eu atendo muito médico, né? E eu vou dar um exemplo do que eu falo para eles. O médico, por exemplo, antigamente você marcava uma consulta com o médico, você sentava lá, falava o teu problema e o médico te dava uma receita, pedia uma série de exames, isso ainda acontece. Só que esse médico moderno, esse médico antigo, ele não consegue mais cliente, porque esse paciente ele quer relacionamento. E como que você vai fazer para se relacionar com o seu cliente? Você precisa ser um comunicador. Então o médico, como exemplo, ele é um comunicador da área da medicina. Então vamos pegar o exemplo de um oncologista, né? Um exemplo de um oncologista, a gente atende e tal, mas esse médico oncologista, ele precisa traduzir para esse paciente o que está acontecendo com ele. O que é esse câncer que ele vai tratar, por que está acontecendo isso, então como que ele vai fazer isso? Ele vai criar conteúdos digitais. Então, sim, você pode se considerar uma marca pessoal e pode e deve ser uma marca pessoal. Porque o que vai caracterizar você como uma marca é um conjunto de associações que as pessoas vão pensar em você quando pensar em você como marca. Obviamente, né, Irene, a gente não é aquilo que a gente posta. Aquilo lá é um filtro do que a gente escolhe postar, né? Mas o fulano posta o dia inteiro. Cara, mas o dia tem 24 horas e cada story tem 60 segundos. Se o cara postar 80, 100 stories num dia, não dá nem metade do dia dele. Então o que acontece que é um problema para esse jovem? Aí que eu vou chegar naquele ponto que você falou. O jovem acha que a vida do influenciador, o dito influenciador que ele segue é aquilo. Ele acha que a vida do cara é perfeita, que é maravilhosa, quando na realidade o cara tá depressivo, ferrado, ou ele nem tem a grana que ele fala que ele tem. Então eu acho que no Brasil hoje a gente vive um problema, eu acho que no mundo, tá? Eu falei sobre isso na minha palestra aqui, que são os donos do jogo. Quem são os donos do jogo? A gente vive nesse tabuleiro, que principalmente o jovem periférico que a gente está vendo aqui, ele não conhece as regras desse jogo, essas regras não foram feitas para ele, e já tem o final do jogo tá traçado para esse cara. E ele nem sabe, ele não sabe nem jogar. E uma das armas desses donos do jogo é a atenção. E aí o que acontece? Essa atenção, eu gero uma distração. E para eu vender uma ideia de que é possível eu sair da onde eu tô, de que é possível estar lá, eu tenho esses ditos influenciadores, que nada mais são do que uma massa de manobra também que está sendo usada para empresas de publicidade disfarçadas de tecnologia, né? Às vezes parece um discurso meio progressista que eu falo, mas quem me segue sabe que não é nada disso. Que o que eu estou fazendo? O meu objetivo até, quando eu trago para falar isso para os alunos, eu gostaria que eles vissem o mundo de uma forma mais pragmática, de que eles entendessem como esse mundo funciona, que as coisas são mais cinzas do que preto e branco, que as coisas que são hoje, cara, é loucura, porque você vive narrativas, você vive crenças, e essas crenças dentro do digital são criadas para dividir, alienar, e são criadas para deixar esses caras onde eles estão. Não quero vocês me perturbem, fica aí brigando enquanto a gente faz grana em cima de vocês. É isso. A gente costuma dizer, pegando esse gancho, a gente costuma explicar para o jovem quando a gente trabalha projeto de vida, a gente costuma explicar que a rede social não é nem Deus nem demônio, né? A rede social é um canal de comunicação, é um
meio que você tem para se relacionar com as pessoas e não devia ser nem sequer o único meio. E a gente costuma mostrar que ou você usa e aprende bem a regra do jogo, aprende bem a usar a rede social, ou você com certeza está sendo usado por ela, né? Ou você usa bem, ou você é usado pela rede social, ou você produz alguma coisa de útil para você na rede social, ou aquilo que você está produzindo é dado para alguém te manipular contra você mesmo na rede social. Estamos falando besteira ou faz sentido? Não, total, porque aquele exemplo do Felca, da adultização. Pô, isso é o maior exemplo de que a rede social está manipulando o teu comportamento. Porque o que ela faz? A gente dentro de uma rede social, a maioria das pessoas, quando não entende a lógica por trás desse algoritmo, porque, não vou entrar em muita técnica, mas se você pegar uma rede social, ela funciona com um algoritmo chamado grafo social. O que é um grafo social? O grafo social é como se fossem círculos de engajamento. Então ele vai fazendo sim ou não. E ele vai falando, esse conteúdo chamou a atenção dessa pessoa? Sim. Então eu vou distribuir mais um pouquinho. Esse conteúdo chamou a atenção? Sim, então eu distribuo mais um pouquinho. Até que esse grafo social vai se preenchendo. O que eu gostaria de que o jovem, de qualquer pessoa, aliás, né, que é parte do meu trabalho dentro das redes sociais, é tirar esse véu, né, conseguir entender, igual eu explico sobre, eu vendo inteligência artificial, mas eu falo o que é inteligência artificial. Eu falo para as pessoas assim, gente, inteligência artificial, ela é um outro mecanismo criado por essas corporações para viciar você. Por quê? Pensa comigo, Irene. Esses caras são financiados por fundos de investimento que a gente não sabe nem quem é o dono. Deve ser o Putin lá, sei lá, entendeu? Às vezes o que eu falo parece meio teoria da conspiração, mas é real, cara. Você pode pesquisar, você vai ver. Então, esses fundos de investimento, que foi prometido uma coisa para eles. Foi prometido assim, no caso lá, inteligência artificial, foi prometido, a gente vai ter uma IA que vai fazer tudo, vai dominar o mundo. Só que não vai ter, né? E esses caras venderam ideias para esses investidores, falando que vai ter. Então, o que eles pensaram? Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, se você assistir as entrevistas dele, você vê até o jeito do cara falar, quando ele fica assim e tal, eu assisto todas dele. Eles criaram sistemas para que você fique dependente da IA, e aí eles conseguem justificar esses valuations absurdos. Mas, Felipe, você vende IA, então é tudo ruim. Não, se você souber usar é maravilhoso. Eu uso IA o dia inteiro. Agora, você tem que saber como funciona, você tem que saber o quê? Que é um algoritmo baseado em álgebra linear e cálculo estatístico. E que não é a verdade absoluta, não é Deus. É isso. E aí, para quem está começando a lidar com o mundo digital, para o jovem ou para as marcas que estão todas aqui, né, reunidas nesse evento, o que vale na rede social hoje? Postar quando? Postar quanto? Postar de que maneira? Como a gente promove esse diálogo com o nosso cliente, com o nosso interlocutor, com quem está do outro lado? Qual que é a maneira mais eficiente de fazer isso? Então, eu não diria que existe uma forma mais eficiente, existe a estratégia, existe o resultado que você quer alcançar. Então, assim, na minha visão, rede social ela é um canal de aquisição, como eu falei. Então, é muito esforço e muito dinheiro se não for para você adquirir leads. Tem marcas que falam assim, mas é só para engajamento, para reforço de branding, de marca. Ok, se essa for a sua estratégia, beleza. Mas eu acho que para médios e pequenos empresários, aí a rede social ela tem que ser um canal para eu adquirir cliente. Então, vai depender da estratégia que você vai seguir. Vamos supor que você você é uma clínica odontológica e você quer utilizar o Instagram como principal canal de aquisição para você. Então vamos pensar o seguinte, o Instagram, o algoritmo dele, ele vai entregar o seu conteúdo para 1 a 2% da sua base de seguidores. Então vamos supor que você tenha 1.000 seguidores, se você fizer um post agora, você vai ter 200 pessoas que vão 200 pessoas se fosse 20%. Você vai ter ali 20 pessoas que vão ver esse post. Só que essas 20 pessoas, considerando que elas estivessem online no mesmo momento que você postou, ou seja, quem vai ver? Ninguém, né? Então como que você faz para combater isso? Poste muito.
Então, mas eu não tenho tempo. Então, meu amigo, né, tem que ter tempo, tem que ser parte da sua rotina de trabalho, tem que contratar um profissional. Eu tô aqui, por exemplo, tô com o meu parceiro aqui, que tem um videomaker, eu contratei um rapaz para estar aqui comigo, é um investimento. Depois eu vou contratar um editor para editar os meus vídeos. Por quê? Porque eu uso como canal de aquisição, para falar, pô, esse cara, eu acho que ele entende um pouco do assunto, não é à toa, né? Então a pessoa, ela abre um negócio e ela fala, agora vamos ver quem aparece para agendar, ou para... Não é assim, você tem que traçar uma ideia. Vou te dar um exemplo de uma cliente que eu peguei, uma das primeiras clientes que eu tinha quando eu abri minha consultoria. É uma empresa chamada Garcia Implementos, de carroceria de caminhão, olha que diferente. E ela, a Yasmin Garcia, me procurou e falou, pô, eu queria usar a rede social para vender. Qualquer um ia falar, não dá. Porque carroceria de caminhão, né? Como é que você faz o negócio rodar e as pessoas se interessarem? Então, vou te falar o que eu fiz. Tá? Que gerou 1 milhão de vendas para ela em 3 meses. Uau! Isso aí ficou bom, e vai pro corte essa, né? Olha aí, gente, eu já tô querendo contratar esse homem. O que a gente fez? Acho que o primeiro passo de quando eu pego um cliente é criar uma narrativa. E toda narrativa, ela começa com um sentido. Então eu sempre penso assim, eu uso um método chamado XY. Aí eu falo assim, vou contar uma história sobre X. Ela é importante porque Y, né? No caso da Garcia, a gente falou assim, vou contar uma história sobre os guerreiros da estrada. São caminhoneiros que fazem suas entregas e não sei o que. Por que essa história é importante? Essa é uma história importante porque é uma profissão essencial para o país, extremamente desvalorizada e odiada pelas pessoas. Então a gente criou com essa narrativa os guerreiros da Garcia. E aí olha que coisa louca, Irene. Nem eu imaginava, tá? Viralizou no TikTok. 4 milhões de visualizações, um vídeo que a gente fez mostrando um pouco desses guerreiros da Garcia e mostrando um dos funcionários deles fazendo as serifas no caminhão, porque isso é relação humana, tá? Isso numa IA vai pegar. Eu, quando peguei ela como cliente, fui até a empresa e conversei com os funcionários. Aí, conversando com um dos funcionários, eu descobri um senhorzinho que fazia sabe aqueles desenhos de caminhão? Esse cara estava lá há 42 anos, porque quem tinha fundado a Garcia era o bisavô da Yasmin. A empresa tinha quase 100, acho que mais de 100 anos. O cara estava 42 anos lá. E ele falou para mim que todo caminhão era diferente. Eu falei, então significa que essa é a impressão digital do caminhão? Ele falou, pode dizer que sim. Eu falei, Yasmin, isso aqui é ouro. Vamos pôr no TikTok. Bom, viralizou, 4 milhões de views e ela começou a vender o caminhão por TikTok. Criou uma comunidade. Me arrepiou inteira aqui, gente, que coisa incrível. Ou seja, olha a sensibilidade. E isso que você está trazendo é riqueza. Na era da IA, o que fez a diferença no negócio dela foi o humano que foi lá descobrir qual era o ouro do negócio dela, que ela não havia percebido provavelmente. É isso mesmo que eu entendi? Sim, exatamente, porque aí você me fez uma pergunta, como que a gente tem que se adaptar nessa era da IA? Eu acho assim, se esse trabalho não gera valor, o que é gerar valor? A gente vive no capital, e para gerar valor no capital, para você gerar valor para o sistema, você precisa de um tripé: intelectual, tecnológico e social. Assim que você ganha dinheiro, você gerar valor para o capital dessa forma. Então, se esse trabalho que você está fazendo não vai te gerar um capital intelectual, não vai te gerar um ganho social e muito menos tecnológico, delega para a IA. A IA faz melhor do que você. Por exemplo, nas clínicas que a gente atende, a gente automatiza a parte de atendimento. Em uma semana que a gente coloca uma IA de atendimento, a taxa de conversão de pessoas que clicam no anúncio para fazer um agendamento pula de 20% para 40%. 100% de aumento. Por quê? Porque esse é um puta trabalho chato, meu. Então uma IA vai fazer algo melhor. Aí, olha um exemplo que a gente teve numa das clínicas lá em Nova Iguaçu, Sorria Rio. Eu gosto de falar os nomes dos lugares para as pessoas verem que é verdade, para procurar lá. Fala com o Vinícius da Sorria Rio para ver que eu não estou mentindo. Então, lá na Sorria Rio da unidade de Nova Iguaçu, tinha uma CRC, que é uma funcionária que faz agendamentos, coisas. E ele falou, putz, cara, ela não queria trabalhar, né? Não estava muito afim. E aí quando colocou a IA lá, ele falou, cara, a mulher mudou da água pro vinho. E ela começou a trabalhar muito. E ela começou, por conta de que liberou o trabalho dela para um negócio muito chato, que era fazer confirmação de agendamento, ficar respondendo lead, ficar fazendo negocinho no sistema, ela começou a levantar a bunda da cadeira,
foi lá recepcionar o cliente, foi conversar com as pessoas, foi conversar com o avaliador, falou, ó, vai vir um lead aí, o cara é assim. O que aconteceu? Ela ganhava 900 conto por mês. O salário dela foi para R$2.500. Por quê? Porque ela ganhou mais comissão. Porque sabe o que aconteceu, Irene? Ela deixou de virar uma máquina e começou a voltar a ser um ser humano. Que incrível, Felipe. Maravilhoso tudo que você traz pra gente. Obrigada por tanta entrega. A gente já aprendeu demais aqui com você hoje. Obrigada por apoiar o Decola Jovem. Obrigada por estar aqui com a gente desde o começo do Decola Jovem com a Malu. Que bacana que você está nesse movimento. E aí eu queria que você deixasse o seu recado final e que você dissesse para as pessoas por que elas precisam vir para o Decola Jovem, como que elas te encontram aqui no Decola Jovem e nas redes sociais, porque eu mesma já quero te seguir, já quero aprender contigo. Diga lá. Bom, vou lá. Primeiro, Irene, obrigado pelo papo aqui. Pena que rapidinho, né? Quero agradecer a Malu Fernandes, essa parceira, essa minha amiga, uma mulher incrível, tão jovem fazendo tudo isso, né? Eu acho que o movimento que a Malu faz aqui em Mogi das Cruzes de valorização do estudante é algo que eu aprecio demais, eu acho muito legal. Porque Irene, eu sou neurodivergente e eu me descobri como neurodivergente com 34 anos. Eu sou TDAH e agora chamam de altas habilidades, o que antes era superdotação. Pô, eu era, primeiro, na escola, quando eu era adolescente, eu era visto como um delinquente. Tamo junto, amigo, o diagnóstico é igual. Não é? Inclusive, prazer, Irene, neurodivergente, altas habilidades, TDAH. Não é? E assim, o sistema de ensino não foi feito pra gente. Não. E hoje, eventos como esse são uma oportunidade para um jovem ser ouvido. Talvez, lá atrás, se tivesse algo assim, uma mentoria, igual eu tive a oportunidade de mentorar alguns jovens ali, chegasse um cara, me desse uns tapas na cara ali e falar, pô, meu irmão, acorda pra vida, vamos entender esse cara. Talvez, não que a minha vida tenha sido ruim, não, eu sou super bem sucedido onde eu faço, mas poderia ter sido mais fácil. E assim, eu venho de uma posição que eu venho de uma família muito abastada, eu vejo esses jovens não. Então, é uma vida muito complicada, um erro pode custar você ir para baixo da ponte, é difícil. Então eu acho que um evento desse aqui é sensacional, porque você dá acesso, né? É aquilo que eu falei na palestra, acesso, conhecimento e adaptabilidade. Aqui eles estão tendo acesso, e o que a Malu está fazendo por eles é algo sensacional, porque o cara vem aqui, assistiu a palestra, vê um podcast, conversa com profissionais que já passaram pelo que eles passaram, fala com faculdades e tem contato até com outros estudantes e se diverte também, é algo que eu não tive. E para o aluno de escola pública eu acho bonito, muito bonito. Escola privada também, né, Felipe? O aluno de escola privada também tem espaço aqui. Também. Tem muito o que aprender, o que conhecer. Mas a gente insiste sempre, né? O de escola privada tem aqui outros espaços. O de escola pública tem esse espaço. Então, o de escola pública tem obrigação de estar aqui. As escolas precisam, sim, estar aqui todo ano. Então, obrigada, Felipe. Valeu demais. Eu que agradeço. Pela sua Obrigado. entrega. A gente aprendeu demais com você. Para te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Verdade. Vamos lá. Então, pessoal, vocês podem me encontrar no @FelipeLuizSalgueiro, com S, tá? Dos dois S juntos, Felipe Luiz Salgueiro. Tá no Instagram, tá no TikTok, no YouTube, no Shorts, tá tudo lá. E vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, da minha empresa, posicionamentodigital.com, tá? A gente tá lá no LinkedIn também, tá em todas as outras redes sociais, posicionamentodigital.com, @Felipe Luiz Salgueiro. Eu falo muito sobre falo sobre um monte de outras coisas, falo umas groselhas às vezes também no Threads, me segue lá. Boa, a gente vai aprender com você. Já tá seguindo? Pois é, você precisa decolar. E para você decolar, você precisa de rede de apoio. Olha que bacana a gente construindo toda uma rede de apoio aqui para você. Decola Jovem, vem!